alunos, tudo bem? Nessa segunda aula sobre os invertebrados, nós vamos conhecer as características principais e os grupos dos quinidários ou selenterados. O nome quinidário deriva da palavra grega quinidos, que significa urticante. Por isso que os animais que são desse grupo são conhecidos como os seres que queimam. A maioria dos quinidários são marinhas e também eles podem apresentar corpo mole gelatinoso ou então terem uma estrutura mais rígida. Os quinidários ou selenterados têm duas formas de vida, os pólipos e as medusas. Os pólipos, eles são fixos e eles apresentam os seus tentáculos virados para cima. Já as medusas, elas nadam livremente e elas têm um formato do corpo parecido com um guarda-chuva com os seus tentáculos virados para baixo. Tanto as medusas quanto os pólipos apresentam nos seus tentáculos células especiais chamadas quinidócitos. Nós temos aqui então o esquema de uma célula dessa. No seu interior, o quinidócito tem uma espécie de bolsa chamada nematocisto, e dentro desse nematocisto existe um flagelo todo dobradinho e guardado dentro de uma substância urticante. Esse quinidócito, ele possui uma estrutura chamada gatilho, que parece como se fosse um espinho. Quando ele é estimulado, por exemplo, por uma presa, quando alguma coisa encosta nele, esse nematocisto, essa bolsa, se abre, liberando então o flagelo e a substância urticante. Aqui então nós temos o mecanismo de ação de um quinidócito, né? Quando aquele gatilho é estimulado, o nematocisto se abre, liberando então o flagelo que está lá no seu interior, juntamente com a substância urticante. Por isso que quando nós encostamos nas células dos tentáculos de um quinidário, nós sentimos a pele queimar, porque é justamente essa substância que tem dentro desse nematocisto que vai ser liberada na nossa pele e vai causar irritação. E aqui nós temos uma imagem de microscopia mostrando então o momento da liberação desse flagelo, desses flagelos, né, juntamente com as substâncias urticantes. Considerando as semelhanças e as diferenças entre os quinidários, eles podem ser classificados em 3 grupos. O primeiro deles são os hidrozoários, que são representados pela hidra e pela caravela. Embora a maioria dos quinidários seja marinha, a hidra é um animal de água doce que pode ser encontrado em lagos, rios e riachos. Ela é bem pequena, pois ela tem menos de meio centímetro e ela se alimenta de plâncton e pode se reproduzir tanto de forma sexuada quanto assexuada. E apesar da caravela ser um animal livre natante, ela consegue boiar na água, ela é formada por vários pólipos unidos. Assim, cada animal é uma colônia de pólipos flutuantes e ela pode ser também um perigo para os banhistas, porque os seus tentáculos são carregados de quinidócitos. E se uma pessoa encostar nesses tentáculos, pode sofrer queimaduras bem dolorosas. Assim como as esponjas, os hidrozoários podem se reproduzir assexuadamente por brotamento também. Então, um broto vai surgir na lateral da hidra e esse broto vai crescendo até dar origem a um animal independente. No caso da reprodução sexuada, vão ser necessários a participação de 2 indivíduos, um que vai produzir espermatozoides e outro que vai produzir óvulos. Do lado do corpo da hidra estão os seus órgãos de reprodução.
aqueles que vão produzir espermatozoides e óvulos. Os espermatozoides, eles vão ser liberados na água, vão encontrar-se com os óvulos da outra hidra, vai ocorrer a fecundação e a formação de um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver num embrião, ainda no corpo da outra hidra, e esse embrião também vai se desenvolver até se tornar um novo indivíduo. As hidras têm uma forma especial de locomoção. Elas se deslocam no ambiente dando cambalhotas. Elas dobram o seu corpo, fixam os seus tentáculos no chão e soltam a sua outra extremidade, fixando-a em outro local. Então, assim, elas vão se deslocando de uma forma bem peculiar. Um outro grupo dos quinidários são os antozoários, que são representados pelas anêmonas e pelos corais. Esses dois tipos de indivíduos são pólipos que vivem fixos em um substrato. As anêmonas, elas têm o corpo mais mole e apresentam seus tentáculos virados para cima, e esses tentáculos são mais compridos. Já os corais, eles têm um corpo mais resistente devido ao esqueleto externo que eles têm, que é formado por calcário. E esses indivíduos, eles vivem em colônias. Basicamente, o corpo dos selenterados é bem parecido. Eles possuem uma cavidade interna, que é parecido como se fosse um estômago ou um intestino muito simples. E essa cavidade vai receber os alimentos que vão ser digeridos. Então, quando as presas entram em contato com os tentáculos, elas são paralisadas e assim o indivíduo tem mais tempo para conseguir colocar essas presas, esses animaizinhos, né, dentro da cavidade gástrica para que eles possam ser então digeridos. E essa abertura é uma abertura na qual entram os alimentos e também saem os dejetos que vão ser eliminados do corpo desses indivíduos. E o terceiro grupo dos quinidários são os sifozoários, representados pela água-viva. Esses animais, eles têm o corpo composto basicamente por água, mais precisamente 90% do seu corpo é composto de água. Por isso que o seu corpo é gelatinoso e quase transparente. As águas-vivas, elas podem ser pequenas, porém existem águas-vivas que chegam até a 2 metros de diâmetro. A maioria desses animais se reproduz de forma sexuada ou assexuada alternadamente. Esse tipo de reprodução é chamado de alternância de geração ou metagênese. Então, um indivíduo macho produz espermatozoides e um indivíduo fêmea produz óvulos. Os espermatozoides, então, vão fecundar os óvulos da água-viva fêmea, formando assim os zigotos. Do corpo da fêmea nascem as larvas que se desenvolvem em pólipos. Então, os filhotes desse macho e dessa fêmea vão ser pólipos. Esses pólipos vão crescer e vai acontecer um processo chamado estrobilização, que é um momento em que eles vão soltar pedaços. Cada pedaço desse vai dar origem a uma nova água viva. Então, essa alternância de geração, ou seja, uma geração vai se reproduzir de forma sexuada e a próxima vai se reproduzir de forma assexuada e assim sucessivamente, recebe o nome de alternância de geração ou metagênese. Mas a gente também não pode esquecer que existem espécies de águas-vivas que não realizam esse tipo de reprodução. E nós chegamos então ao fim de mais uma aula, né? Nessa aula nós conhecemos então as características e os grupos dos quinidários, e na nossa próxima aula nós vamos conhecer um terceiro grupo, o filo dos equinodermos.
Eu te espero na próxima aula. Até lá!